Eu disse que eu voltaria aqui agora para comentar sobre o jogo, né? As minhas impressões do jogo Suécia e Alemanha, né? Ou Alemanha e Suécia, que era a mandante do jogo. Bom, a Alemanha tem feito até o momento os melhores jogos, né? Da Copa na Rússia. O melhor jogo até o momento, eu ainda aposto no jogo Portugal e Espanha, que foi um puta jogo. Aquele gol do Cristiano Ronaldo no finalzinho foi maravilhoso, né? Foi incrível de verdade. Eu lembro até que meu tio tava bem cansado, né, assistindo o jogo do meu lado e tava dormindo, cara. Eu acho que ele assistiu só viu o primeiro gol ali. E na hora que saiu o terceiro gol do Cristiano Ronaldo, deu até um puta de um grito, acordei o cara na hora, acordei assustado, sabendo o que estava acontecendo, alguma coisa, o mundo acabou, o que diabo era isso, menino gritando do meu lado, era o gol do Cristiano Ronaldo no finalzinho. E a Alemanha tem feito aí partidas muito boas, até mesmo quando perde. A segunda melhor partida do campeonato para mim foi Alemanha e México, que ela perdeu por 1-0. E a terceira melhor partida que eu vi até o momento foi também na Alemanha. Hoje, Alemanha e Suécia, né? Foi um jogo muito bonito de se ver. Apesar da seleção alemã cometer várias falhas, vários equívocos, né? Porém, foi como no primeiro jogo, jogou muito bem, jogou muito bem. Eu até fiz um vídeo aqui comentando sobre isso, né? A questão é que o México jogou ainda mais que a Alemanha, né? Algo que a gente não esperava, uma seleção jogar mais do que a Alemanha, ainda mais uma seleção inferior, né? Vamos falar a verdade, uma seleção que não tem títulos mundiais e que é conhecida até mesmo dentro do teu país como uma seleção, eles têm até um bordão para isso, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Tem sido sempre assim o México. Então, hoje, com a Suécia, estava as coisas acontecendo, tudo acontecendo para que fosse um empate ou até mesmo uma derrota da seleção alemã, né? Porém, eles conseguiram virar o jogo através de muita garra. O destaque negativo da partida é o Toni Kroos, né? Que errou um passe ali, saiu o gol da Suécia. Cometeu outros erros também dentro de campo, né? Porém, o destaque positivo também vem dele. Cara, olha, para quem joga futebol, e é óbvio que eu não sou lá um grande jogador, né? Eu sou no máximo bem disciplinado, tenho um certo gosto pelo futebol. Isso é a desculpa que a gente dá quando a gente é ruim de bola. Eu gosto de bater falta, né? Em campo, eu gosto de jogar mais em campo, mas aqui eu jogo mais em quadra. Para quem viu o lance, o chute do Tony Cross, e até brinca, não precisa ser profissional não, sabe que é extremamente difícil o que ele conseguiu fazer. Primeiro pelas circunstâncias, Copa do Mundo, né? Finalzinho do jogo, né? É difícil você ter uma pessoa com força e firmeza e caráter ali dentro de campo também, né? Precisa ter muito isso, culhão, né? Algo que falta, por exemplo, na seleção brasileira, de pegar e bater a bola em direção ao gol na diagonal, sem ângulo nenhum, né? E sendo que você poderia ser cobrado se você errasse, chutasse na barreira ou mesmo se a pessoa não fizesse o gol, né? Então, é assim, é louvável a decisão do Toni Kroos de bater em direção ao gol, arriscadíssimo, né? Ele poderia ser ainda mais questionado, por exemplo, numa eventualidade aconteceria o empate. No próximo jogo agora é a Alemanha e Coreia do Sul, né? Até a Coreia do Sul que ainda não pontuou, ainda mesmo assim ainda tem chance de classificação, porque as três seleções abaixo do México, a Suécia, a Coreia do Sul e também a própria Alemanha, né? Elas podem ficar as três com 3 pontos, porque a Suécia pega o México, né? Se perde, fica com 3 pontos. A Coreia do Sul, se faz um milagre e ganha da Alemanha, também fica com 3 pontos, né? Então, pode ainda acontecer algo mais surpreendente. Então, cara, a frieza, né, que eu tinha até comentado no outro vídeo, que os jogadores europeus têm, ela é extremamente importante dentro de campo. Existe até um estigma, né, em cima dos jogadores sul-americanos, os jogadores europeus, asiáticos, mas principalmente jogadores europeus, que são extremamente frios, calculistas e mais técnicos, né, dentro de campo. Você vê, por exemplo, a seleção da Sérvia, não é uma seleção ah, muito brilhante, porém é extremamente técnica, né, uma escola já que vem nessa linha. A Croácia, né, as outras seleções também são assim. Então eles conseguem
ornar muito bem essa frieza com a parte técnica e o coletivismo, né? A questão de jogar em grupo. E já o jogador sul-americano é o contrário, né? Você percebe uma emoção em cima, uma carga emocional maior em cima do jogador sul-americano. Isso às vezes é muito bom porque isso traz para ele, né, dentro do seu interior, dentro do seu ângulo, uma possibilidade de ter um desempenho físico maior. Eu preciso ganhar e se sentir motivado. Porém, quando sofre uma pressão, como acontece com a seleção brasileira, o caso do Neymar é o mais claro, o Thiago Silva que saiu chorando na última Copa em 2014, depois daquele jogo com a Colômbia, né, que a gente ganhou de 1-0, bem apertado, que foi o jogo que o Neymar saiu com as costelas, né, com a costela fraturada. Então você percebe, o cara saiu chorando do jogo, né? Chegou ao seu limite emocional. É muito difícil isso acontecer com um jogador europeu, né? Peculiaridades, né, de cada nação, de cada país, de cada continente. E isso transpadece também dentro de campo. Então, às vezes falta isso também dentro da seleção brasileira, né? Um pouquinho mais de frieza, utilizar mais a técnica. É claro que as questões emocionais, o valor emocional é importante também dentro de campo, traz um desempenho, uma qualidade maior. Foi assim, por exemplo, quando o Brasil ganhou em 2002, né? O Ronaldo, né? Na época, o Ronaldo Fenômeno, tinha feito uma excelente Copa em 98, porém teve aquele problema do ataque epilético, né? Dentro da concentração. E até 2001 era questionável, né? Tudo o que aconteceu em relação à seleção. Ele se machucou em um jogo também importante, né? Pela Inter de Milão. Então, assim, emocionalmente, ele precisava mostrar de que ele não estava acabado para o futebol. E foi aí que vem a importância da emoção, né? Você vê como que é a diferença no jogador sul-americano. Ele tinha essa vontade de mostrar que não estava aposentado, que poderia jogar ainda muito mais, né? E foi uma Copa brilhante, né? Uma participação brilhante por parte dele. Então, ou seja, fator emocional pode atrapalhar e pode ajudar, tem que saber utilizar isso. E a frieza também pode ajudar e pode atrapalhar. Porque a frieza que o Toni Kroos teve para bater a bola em direção ao gol poderia, né, sagrar ali um erro e ele chutar a bola, né, para fora e a Alemanha estar por maus apuros agora. Então é isso. A seleção alemã provavelmente deve passar. A meu ver, vai ficar em segundo lugar, né? E o Brasil encara ela na próxima fase se ficar em primeiro lugar como está. Então vamos ter uma perspectiva de um excelente jogo aí na próxima fase também.